poluição. E aí a ideia é, quando a gente conseguir, né, e a gente tem aí a estação Ayumas da Sanasa já fazendo um retrofit para o sistema terciário, ela é o principal ponto de poluição de desenquadramento. Quando a gente conseguir isso daí, nós vamos apresentar no comitê, está sabendo, está acompanhando a CTOL, que é a Câmara Técnica de Outorgas e Licenças, está acompanhando o trabalho. Quando a gente chegar em parâmetros que demonstrem que a gente chegou na classe 3, a própria CTOL faz o procedimento de abertura de reenquadramento do Ribeirão. E nós estamos com um projeto para 2026 de fazer a mesma coisa no Ribeirão Pinheiros, porque o Ribeirão Pinheiros, ele nasce em Vinhedo, passa por Valinhos e ele deságua a cerca de 700, 800 metros antes da captação de Campinas. E a mesma situação, ele é um classe 3, desaguando no classe 2, né? Então, nós já iniciamos, nós não temos formalmente o trabalho ainda instaurado, mas nós já iniciamos ele. Nós fizemos um TAC já com Valinhos, estamos fazendo um TAC com Campinas, para que ambos os municípios tenham tratamento terciário no Ribeirão Pinheiros. Campinas no Ribeirão Samambaia, que deságua no Pinheiros, e Valinhos no Pinheiros. Vinhedo já tem esse sistema de tratamento avançado terciário na sua pequena estação que chama Pinheirinho, que já foi feito por pedido nosso, por exigência nossa anos atrás. Então, o mesmo trabalho do Ribeirão Ayumas, a gente vai trazer essa concepção de trazer esses corpos d'água que tem uma importância regional para a gente, para a classe 4. E futuramente, não para o ano que vem, não vai dar tempo ainda, quando a gente finalizar esse trabalho, o Pissarrão, que vai ser o próximo foco, né? Por que esses outros não na frente do Pissarrão? Porque esses daí desaguam próximos a pontos de abastecimento de água, né? Então a gente está trabalhando com essa métrica. Lá no fundo... Não, eu sei. Mas, tá, pois não. Então vamos... Alguma pergunta em relação a esse trabalho? Guilherme, por favor. Guilherme, aí falando mais pela Câmara Técnica de Plano de Bacias, a gente está terminando um termo de referência para a contratação da revisão do plano, que a gente espera vai ser iniciado no ano que vem, e aí já vai também inserir essa questão dos reenquadramentos de alguns cursos d'água e tal, coisas que não estão no plano, soluções baseadas na natureza, questões de mudanças climáticas, então coisas que o plano não contemplava e que a gente está vendo que não dá para esperar 2035 para fazer alguma coisa, vai ser revisto. Mas eu gostaria de aproveitar e aí eu estou falando por mim, não pela Câmara Técnica nem pelo município, mas pela participação que a gente tem. O plano ele é tão bom quanto o monitoramento do que ele é feito, né? Enquanto ele é efetivamente cumprido. E a gente tem tido, né, a gente tem visto, a agência PCJ, ela faz relatórios constantes da situação, né, do estado da arte que está o plano, e muitas vezes a gente não consegue, né, a agência não consegue fechar um relatório de situação porque não tem os reportes dos municípios com relação ao tratamento de água, de esgoto, etc. e tal. Então, e fica muito difícil para a Câmara Técnica ou até mesmo para a agência exigir de um município que ele reporte como que estão os lançamentos das estações de tratamento de esgoto no Rio, etc. Então, para compor esse relatório de situação. Né? A CETESB tem fornecido, a SP Águas fornece, a gente sabe dessa parceria, mas muitas vezes os municípios ou demoram para entregar ou realmente não entregam porque não tem uma obrigação legal de entregar. Qual é a periodicidade que eles teriam que... Eu não sei te dizer de cabeça, posso levantar. Mas seria interessante, de repente, né, o Petros participa comigo também. A área rural está incluída? A área está incluída também na disposição? A gente não tem... Muitas vezes o relatório de situação não consegue ser fechado, justamente, eu acho que a cada 6 meses, se não me engano. Entendeu? Para dar tempo de reportar, não é uma vez por mês, entendeu? O relatório de situação é semestral ou anual. Né? Então, aí eu peço, né, a ajuda do GAEMA, nesse sentido de pensar com a agência, com a Câmara Técnica, né? A gente pensar uma forma de obrigar os municípios ou as estações de tratamento de esgoto e de água, reportar isso para a agência, para a gente poder fazer um relatório de situação e medir efetivamente o andamento do plano de bacias. O Guilherme, isso está no nosso radar no seguinte sentido.
vou contar uma história aqui para entender a importância do que o Guilherme está falando e as consequências disso. O atual plano de bacia, quando ele foi revisto em 2020 e 2021, ele qualificou os municípios de acordo com o seu estado atual, né? Índice de perdas, índice de tratamento, falta ou não de plano rural, saneamento na área rural. Ele fez um ranqueamento dos municípios. E aí o município foi classificado em situação vermelha, alaranjada, amarela e verde, de acordo com lógico, as cores indicam, né? Com a sua pior ou melhor situação. E aí esse ranqueamento, pelo novo plano, né, que a gente está hoje com ele em utilização, esse ranqueamento é que estabelece a prioridade de financiamento pela agência PCJ. Então ele tem uma importância enorme, né? E aí, na linha do que o Guilherme colocou, o que aconteceu naquele plano, e é exatamente esse trabalho para a gente tentar evitar no próximo. Tem município que nós deveríamos ter uma base pública facilmente consultável e acreditada, que seria o SNIS. Quer dizer, eu entro no SNIS e eu vejo lá, o município trata tanto, coleta tanto, perde tanto de água, é um dado público, uma plataforma nacional. Só que os municípios fazem isso de uma forma displicente. E aí o que nós tivemos, eu não vou dar o nome do município para não envergonhar, mas nós tivemos um município aqui, da região, que não deu importância nisso e jogou lá, ele tinha um índice, isso me chamou a atenção quando eu vi a tabela, porque eu acompanho esse município, ele tinha um índice de perda de água de 12%. Só que ele perde 56%. Perdia, né? já melhorou, mas ele perdia 56%, ou seja, ele está verdinho lá na tabela. E aí o que acontece? Ele não consegue financiamento pela agência PCJ, porque ele é ótimo. Ele é o perfeito da bacia, porque ele perde só 12%. Quando os nossos melhores índices aqui são de Limeira e Campinas, em torno de 17% e 19% de perda, né? E ele lá perdia 12%. Então, existe uma importância em relação a isso. Hoje, a ARES PCJ, a agência regional, né, que nós temos aqui, a agência reguladora, ela tem um programa que chama Programa Acertar, que esse programa justamente ele visa qualificar e quantificar o tanto, a veracidade ou a fidedignidade que cada dado está sendo inserido no SNIS, para justamente a gente poder, lá na frente, ter a garantia. A gente já teve uma conversa aqui com o Gaima Piracicaba, que a gente trabalha junto, que é a mesma bacia, né? E a ideia era ter feito isso nesse semestre, mas eu falo que o semestre já engoliu a gente, né? A gente olha, já estamos no final do ano. Todo mundo acho que sofre desse problema de fazer um planejamento que não se cumpre. Mas a gente vai colocar isso para o ano que vem, que identificar, porque a ARES PCJ faz o programa Acertar, e ela aponta lá, o município está fraco em relação a essa informação, está fraco. Então, a gente vai estudar, abrir procedimentos, a gente já falou com o Dalto, que é o presidente da ARES PCJ, para a gente instaurar alguma forma de acompanhamento e chamar o município, porque hoje é um indicativo da ARES PCJ, ainda não tem uma consequência, mas a gente quer chamar o município para identificar por que ele não está dando atenção a isso. Né? Qual é o problema? O problema é técnico, o problema é falta de vontade, o problema é capacitação de funcionário, o problema é verba. O que está acontecendo porque ele não está? Então nós queremos usar esse projeto, esse programa Acertar, da agência regulatória, para poder chamar os municípios e de alguma forma, Guilherme, auxiliar nessa fidedignidade desse dado que a gente entende que é extremamente importante. Por favor. Bom dia a todos, Camuflagem Ambiental de Americana. No item 5.2, doutor, eu fiquei na dúvida com o olhar fiscalizatório, como que a gente poderia fiscalizar um poço que está outorgado pelo DAE, como seria esse combate aos poços irregulares aí, né? Porque se o DAE ele dá facilmente, ele dá facilmente uma outorga para a abertura de um poço, como que seria essa intensificação? Então, assim, vocês na fiscalização ambiental, certamente vocês batem o olho dentro de uma área, vocês vão identificar lá o buraco, o caninho e vai ter energia elétrica, vocês vão falar, bom, aqui é um poço, né? Eu acho que o que vocês podem fazer seria solicitar, aí o pessoal do DAE, porque a fiscalização em si deveria ser do DAE, né? O que poderia fazer era, em relatório, vocês encaminharem, me parece
seria isso, né, Felipe? Seria encaminhar para o DAEE a informação, olha, nós estivemos em fiscalização na propriedade rural tal, coordenada tal, município tal, e identificamos que há um poço artesiano lá, um semi-artesiano, um poço profundo. E aí caberia a eles fazerem a fiscalização. Em 2008, se eu não me engano, 2009, foi feito um acordo pela Promotoria de Campinas com a então Rota das Bandeiras, que tinha ganho a concessão da rodovia do Pedro, e nesse acordo, quem ganhou a licitação, que foi a Rota das Bandeiras, ela teve que fazer um trabalho de levantamento e auxílio de identificação dos poços na nossa bacia. E o que ela fez? Né? Ela contratou uma empresa para fazer esse trabalho de campo, né? de ir nas propriedades, ia lá, olhava, via, identificava se tinha poço e tal. Só que a empresa não tinha poder de polícia, né? Ela não tinha competência legal para fazer registro, atuação, mas ela identificava, né? E com base nisso ela alimentava o sistema do antigo DAEE, né? Hoje SP Águas, em relação a essa identificação. Tanto que esse trabalho que decorreu de um TAC nosso com a Rota das Bandeiras, eu não sei se ainda esse número ainda é assim, Felipe, mas salvo engano, a bacia PCJ é a que detém o maior número de postos cadastrados, porque houve esse trabalho conjunto, né? Então, acho que na Polícia Ambiental seria isso, né, Felipe? Se identificou, né? Você quer complementar alguma coisa? Sim. Felipe é da SP Águas. Felipe é SP Águas. Essa questão do combate aí à clandestinidade, da perfuração de poços tubulares é um complicador e é uma demanda que, assim, precisa ter perna para conseguir atender, né? Porque a gente mesmo rodando a região nossa é muito grande, né? E enquanto a gente está pegando um poço, 2 poços clandestinos, devem ter 5, 10 sendo perfurados. Então, assim, a gente tem visto, e acho que são várias frentes, né? A gente tem visto perfuradoras, né? Perfuradores que nem cadastro no CREA possuem. Então, empresas hoje nem cadastradas no CREA elas estão, né? A gente tem visto o setor de poços como está parecendo uma venda de balcão, né? Eu quero um poço, o cara vai, você quer com outorga, sem outorga, com assim, aí eu perfuro no final de semana, aí eu faço assim. Então, assim, para você conseguir, né, digamos assim, olhar esse cenário, esse horizonte, é muito complicado somente a SP Águas. Então, assim, a Polícia Ambiental mesmo tem contribuído muito com a gente, né, fazendo os boletins de campo aí e encaminhando para nós. Então, você já consegue identificar a situação, já encaminha para nós. Então, eu já tenho uma demanda específica para ir. Então, a gente recebe isso. O caminho é esse mesmo. O caminho é esse. Eu acho que os municípios podem contribuir muito também, porque eles sabem, em muitos casos, onde estão esses poços. Tem poços que são cobrados o esgoto correspondente e assim por diante. É outra demanda que pode vir para nós também, para a gente contribuir nesse sentido, né? A gente vê que, por exemplo, também, voltando na questão dos empreendimentos, né? Sempre que não tem a disponibilidade do abastecimento pelo município, o município acaba aprovando como uma solução alternativa. Então, a hora que chega via Grapoap, já vem a solução com poços, né? E aí, dependendo da legislação mesmo e do contexto, dificilmente você consegue impedir isso legalmente. Por quê? Assim, naquela região eu não tenho ainda poços. Por que eu não vou autorizar aqueles poços? Está aprovado no município, está aprovado no órgão tal, está aprovado. Então, assim, a gente tem até dentro da SP Águas discutido elementos para começar a ter esse, de fato, impedimento, assim, não pode perfurar poço aqui por causa disso e isso. E aí vem de estudos, vem da análise de se o aquífero está atendendo ou não, se ele está com uma superexplotação ou não. Só que a gente começa assim, eu estou analisando um poço numa região, porque eu conheço um poço, e às vezes eu tenho 10 poços ali. Então, como que você começa a olhar 1 ou 2 poços, sendo que na verdade tem 10
naquela determinada região Mas e assim por a gente tem diante. reuniões com a Natália também para melhorar essa legislação, essa regulamentação. Ela está bem atenta a essa questão. Não, também. com certeza, tá passando por revisão todo o arcabouço legal de recursos hídricos nesse E o próprio momento. sistema de obtenção de autorização, de outorga e tudo mais, ela está inclusive ouvindo as sugestões, né, do pessoal do GAEMA de Piracicaba, enfim, para tentar melhorar isso. Né? Sim. Está em discussão, mas o que a gente bem vê, desafiador. não, é muito, né? E o que a gente vê é essa questão, por exemplo, hoje o pessoal está perfurando muito poço clandestino. Então, assim, como você consegue abranger esse contexto dentro de uma região, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Então, precisa dessa união de esforços aí, para que todo mundo consiga contribuir para que a gente possa desenvolver o papel aí do comando e controle nesse contexto, né? Sim. Mas esse é um tema muito desafiador. E aí, só na questão da recuperação, aproveitando a fala, cabe, eu acho que por parte dos municípios ou dos usuários de recursos hídricos, a questão da melhoria da infraestrutura, né? Porque assim, sempre é o contexto assim, preciso de mais água. E aí a gente entra com todo esse que a gente está conversando, perdas de 50%, 40%, assim. Então eu vou autorizar mais 500 litros por segundo, alguma coisa assim, para você continuar perdendo metade dessa água, numa situação que a gente já sabe que não está sobrando água para a gente poder estar não fazendo esse olhar clínico, né? Mas isso é um ponto crítico. E aí quando você vê a maioria dos decretos de escassez, no caso assim, o município decretando calamidade pública por questões hídricas, é uma falta de gestão. Ou ele usou aquele reservatório dele indiscriminadamente, e aí a hora que ele viu lá que está aparecendo o fundo, aí ele se atentou, né? Ou às vezes está passando água, mas o que não tem é a qualidade, ou seja, a ETE não tem a capacidade de tratamento, e a ETA. E essa é a realidade hoje, né? Estamos tentando melhorar com plano de bacias, com ações, mas hoje é a nossa realidade na bacia. Ela, em momentos de escassez ou de períodos de estiagem, vamos dizer, ela tem uma qualidade ruim, né? Ela não está enquadrada, até o classe 2, se a gente for analisar, possivelmente ele não esteja dentro daqueles parâmetros. E aí cada vez mais as ETAs precisam estar modernizadas para que consiga tratar aquela água. Então acho que assim, panorama geral aí dos desafios, né? Mas a gente está à disposição aí também para contribuir, para poder discutir sobre o assunto. Mais alguém? Mais alguma questão? Geral, por Aproveitando a presença da ESA, da SPA, da CETES, dentro dessa temática de recursos hídricos, eu fiquei com dúvidas, não apareceu aí, mas talvez até no EIA-RIMA, se esse grupo também está acompanhando a questão da barragem de Pedreira. E eu fiquei com uma dúvida maior essa semana, porque eu não consegui acessar os estudos daquele sistema adutor regional que o PCJ desenvolveu com o DAE, que estaria expandindo, inclusive, a utilização da água de Pedreira para vários outros municípios, né? O primeiro estudo foi lançado em 2019 ou 2020, né? A SP Águas contratou já faz mais de um ano e meio a revisão desse estudo. A última informação que eu tive não faz muito tempo é que estava para sair até o final desse ano, ia ser divulgado. Eles estavam finalizando o material para apresentar quais seriam as novas opções de ramificação, porque desde o primeiro estudo muita coisa mudou. Por exemplo, Campinas mesmo já optou em fazer a captação, já conseguiu uma outorga preventiva da SP Águas e vai fazer uma captação direta dentro da represa de Pedreira, né? Então aquela solução inicial, que era um sistema adutor que pegava a água, jogava para Campinas para Valinhos e ia subindo. Essa solução, parece que ela já tem uma outra rota alternativa, porque Campinas já apresentou isso faz mais ou menos um ano,
Eles conseguiram uma outorga preventiva para pegar água diretamente, para fazer a captação diretamente na represa de Pedreira. Vão fazer uma nova estação, uma estação de tratamento nova, uma ETA nova aqui no Gargantilha, aqui próximo à saída para Mojimirim, e vão fazer esse sistema próprio deles. Então ainda não saiu, tá? A gente está acompanhando isso. É para estar para sair esse semestre, é a última informação que a gente tem. A dúvida que eu fiquei, eu não consegui fazer download desse estudo. Até na página do PCJ está iniciado. Provavelmente. É por isso, porque está sendo revisado, né, por causa disso. Tereza, você pode falar. Deixa eu botar para cá, né? Eu acho que a gente tem esse estudo, viu? Você pergunta que eu dou uma procurada. Está no nosso blog. O primeiro eu tenho, Tereza. O primeiro eu tenho. Não é o primeiro que você quer? Não, é que ele está sendo revisado. Está sendo revisado, então eu vou esperar. Ah, tá. Ele está sendo revisado. A revisão não saiu ainda. O primeiro nós temos, mas não adianta mais, ele já... Tá. Não, eu achei que era o primeiro. Eu não acabei de falar ainda. Pode falar. Vou fazer uma fala rápida. O estudo passou por revisão, né, das alternativas e tudo mais. Ele deve ter finalizado esse mês agora de setembro, outubro. Então ele está para ser apresentado de alguma forma aí pela SP Águas São Paulo, vamos dizer. A nível de comitê PCJ, foi criada uma Câmara Técnica do GT SAR PCJ, que teve uma reunião em abril, se eu não me engano. Então isso aí acho que no site é possível vocês verem lá. E aí foi feita uma apresentação pela SP Águas dos novos cenários que foram simulados. Então essa apresentação, acredito eu que esteja disponibilizada no site da agência PCJ, né, do comitê PCJ, em função dessa reunião aí do GT SAR PCJ. Posso acabar de falar? Esta reunião já passou a mais em dia 29 de 11 vai ter mais uma reunião da PCJ sobre esta questão. Espero que ele tenha algumas coisas mais. Eu queria complementar sobre o primeiro estudo. A gente teve uma audiência aqui em Campinas, eu tenho o link para quem quiser. Aliás, a gente tem um blog que está na 4ª página, na 4ª parte dessa maldita barragem. Para quem acredita, tudo bem. Mas no nosso blog tem documento pra caramba. O que acontece nessa audiência que teve na Câmara? O Vicente Andreu, que foi presidente da Agência Nacional de Águas, comprovou, pelos dados do DAE, que a água ia chegar tão cara aqui que não era viável. Então, esse estudo, ele teve esse comentário também dessa pessoa que entende, está tudo no vídeo. Um dos caminhos da água tinha que subir mais do que sobe hoje em dia no como é que chama lá, o que está hoje? Onde guarda água? Lá perto da... Não, onde guarda água hoje em dia? Cantareira. Cantareira. Ia ter que subir mais do que já sobe o Cantareira. Então, assim, era um custo inviável e uma coisa inviável. E custou 500 milhões, pelo menos. Só isso, né? Então, joga dinheiro no lixo, que a gente acha no lixo, porque o dinheiro é nosso, né? É isso. Quem quiser o link, eu tenho. Com 15 para meio-dia, a gente tem, vou tentar. Outro item que a gente trabalha, desenvolvimento urbano ambiental, que é a questão, a gente está, para levantar, está com uma demanda nossa, como é que está funcionando os licenciamentos ambientais municipalizados, né, pela resolução Conselho 124. Está aí na nossa meta, a gente vai fazer esse levantamento, a gente também está com um grupo nos GAEMAs, os grupos do GAEMA, para discutir essa questão de como está funcionando, se está legal, se não está regularizado, quais são as diretrizes, quem está cumprindo ou não. Temos aí essa questão do acompanhamento de licenciamentos de empreendimentos causadores de impacto urbanístico ambiental regional. Citei aquele caso, né, que nós tivemos aí uma audiência pública na semana passada sobre um grande empreendimento imobiliário. Então, esses casos de IARIM especificamente, a gente acaba atuando, desde que a gente, logicamente, enxergue que ele tem um impacto em alguma questão que nós estamos acompanhando. Nós acompanhamos a elaboração total do PDUI lá em 2018-19. O projeto do PDUI foi para a Assembleia em 2021, se eu não me engano, depois das audiências públicas, porque nós tivemos aquela transição no governo Dória, que ele extinguiu a Implaza e ficou paralisada a elaboração dos PDUIs.
A última informação que a gente teve recente, não faz coisa de um mês mais ou menos, que eu tive com o Policy Neto, que é o secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, e o Policy me falou que isso ainda estava na Assembleia. Então, tem uma questão política que não vou entrar na discussão aqui envolvida, mas, infelizmente, a gente esperava que o PDUI já tivesse aprovado, que a gente já pudesse estar trabalhando nessas... O PDUI, para quem não conhece, como se fosse um plano diretor regional. Né? Ele é um plano diretor regional onde os demais planos diretores teriam que estar conversando, né? Não poderiam estar em conflito. Mas foi feito todo um trabalho. Hoje já tem algumas pessoas discutindo até que aquele levantamento que foi feito lá em 17, 18 já precisaria ser revisto, porque nós realmente estamos indo para quase 10 anos de planejamento e o plano ficou travado na Assembleia, mas está aí na nossa meta, a gente vem acompanhando de algumas formas. O item relativo à arborização urbana, né, a Flávia vai falar um pouco sobre isso, mas a gente acompanha aqui, eu ia falar mais para frente, mas o GAEMA acompanha o programa Reconecta, que é aquele programa de conectividade, para quem é da região de Jundiaí e não conhece. O Reconecta é um programa de conectividade de áreas possíveis ainda de terem conectividade na região metropolitana de Campinas. Um dos eixos do Reconecta é a arborização urbana. A gente está discutindo hoje lá no grupo técnico de arborização urbana uma padronização, né, do tipo de legislação que a gente poderia aplicar nos municípios. Estamos discutindo a possibilidade de criarmos viveiros específicos, porque é muito difícil você conseguir nos viveiros regionais as espécies nativas, né, que sejam efetivas, boas para a arborização urbana, e nós estamos discutindo a existência de espécies que sejam mais adequadas para a área do corredor do Reconecta, porque o Reconecta ele prevê, dentro da área urbana, alguns corredores internos, em parques lineares e tudo mais, e aí esses corredores você teria que ter também uma arborização mais atrativa para a avifauna, né? Então a gente isso está em tramitação, é um grupo bem ativo, que é coordenado pelo Fábio, que é da Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara do Oeste. Nós temos feito reuniões já com o pessoal da Exalc, alguns outros pesquisadores, e eu acho que para o ano que vem a gente deve avançar já com alguma questão um pouco mais concreta em relação a isso. Flávia, você quer falar alguma coisa sobre a arborização? Eu acho que em relação à arborização urbana, para além do Reconecta, acho que a gente pode trabalhar alguma coisa em relação às leucenas. Acho que é uma boa sugestão, que vai dar um encontro do que eu já tinha pensado, então acho que é legal. E eu estourei um procedimento também, porque eu já tinha recebido algumas queixas informais assim, dos municípios em relação ao manejo da arborização urbana pela CPFL. Porque esse manejo tem se dado de maneira inadequada, né? Mais prejudicando do que ajudando. Então, e eles têm também um projeto, né, que a gente acho que precisa olhar com um pouco mais de cuidado, que é um projeto que eles têm feito convênios com os municípios, que seria mais no sentido preventivo de substituir indivíduos, né, arbóreos por outros que não seriam tão danosos à rede elétrica, mas eu vejo com um pouco de cautela aí essas questões. Então eu instaurei um procedimento, vou iniciar um diálogo aí com a CPFL, tem ação civil pública ajuizada já pelo promotor do meio ambiente aqui de Campinas, e daí mais restrito ao território de Campinas, né, para tratar essa questão, mas eu quero tratar isso em âmbito regional, porque é uma queixa comum aí para todos os municípios e é uma questão que não dá para a gente continuar deixando do jeito que está, porque a arborização urbana é uma coisa que vai ser muito relevante nos próximos anos por conta dessa questão climática. A gente precisa diminuir as ilhas de calor e tudo mais, a CPFL com essa toada de podar e acabar com as árvores do jeito que bem entende, né? Não por culpa dos trabalhadores, porque eles estão ali sem qualquer respaldo técnico e eles meio que fazem o que dá para fazer ali na hora, né? Mas a gente precisa exigir isso da empresa, né? Exigir um cuidado técnico para lidar com as árvores. Então, eu vou tocar esse procedimento, já está em andamento já, e espero obter resultados positivos aí dentro dessa abordagem. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma sugestão? Eu já vou passar. Eu falo que a CPFL gosta de resedar, né? Resedar, para quem conhece, é bonito, mas não serve para nada. Eu tenho duas em casa, 12 anos, não tem 4 metros de altura. Não forma copa, não tem
Tem. É uma árvore para colocar em alguns canteiros, mas eu falo isso porque uma vez eu fiz uma reunião com a CBFL, uns anos atrás, como chamou deles, e eles mostraram o grande projeto que eles estavam fazendo numa cidade do interior, Então, assim, era uma rua só de reza. Não, gente. Então, assim, Arborização mais Que eu basicamente você baixar Dura pra quê? então a gente vai, isso tem vindo uma demanda de vários municípios, já veio demandas desse trabalho em outras reuniões anuais sobre a arborização da CPFL e tal, e agora como a gente está em 2, é o que eu falei, quem acompanhou as reuniões no passado, né, eu acho que tem várias frentes que agora em 2 a gente está conseguindo ampliar, porque justamente dobramos a nossa capacidade aí de trabalho. Quem que tinha levantado? Domênico? Pode falar, por favor. Só nesse vocês, né? Tem muitas coisas que a gente aborda sobre aquilo que é legal, que nos busca o licenciamento, busca a exploração, ou até a questão da direção urbana, acho bacana, tudo bem tratado. Mas existe uma coisa que a gente assiste nos municípios, e sobretudo em áreas muito sensíveis, que são as ocupações irregulares. Eu acho que precisaria haver uma estratégia de ação sobre as ocupações irregulares. Quando eu estive lá na região de Atibaia, a gente via aquelas áreas afastadas, sobretudo em áreas rurais, né? Afastadas dos núcleos urbanos, com propriedade picotada aqui, o sujeito diz que é para a família, tal, aquilo vira no núcleo urbano, sem infraestrutura, sem nada. A gente vê lá em Jundiaí, né? A gente vê na Serra do Japi, a gente vê na nossa área de mananciais. Às vezes a área de risco, de desabamento, de enchente, né? É complicado. Isso aí às vezes nem sempre aparece para a gente. As demandas que a gente recebe do MT lá, eu me baseio bastante nisso. A Serra do Japi, a área de mananciais são áreas mais sensíveis da cidade. E sobretudo porque existe hoje os dispositivos legais para você regularizar uma urbanização, eles são amplos. De repente a gente vai se dar conta de que a pessoa botou lá um sítiozinho, num lugar sensível, sem infraestrutura nenhuma, e de repente ele pode até virar um núcleo urbano regularizado com esse. Não é que eu discorde da necessidade de avançar para a regularização fundiária, mas em áreas sensíveis, essas situações que a gente assiste hoje, precisaria de uma estratégia para tratar disso e dar imputar responsabilidade grande para esses proprietários que iniciam esses núcleos irregulares em áreas sensíveis, em áreas rurais. Então, essa abordagem é muito do município, né? Aqui em Campinas, eu sei que a prefeitura criou um grupo, se eu estiver errada, alguém me corrige, porque eu não estou tão próxima dessa área de habitação e urbanismo, mas eu soube que tem um grupo do município, da prefeitura mesmo,